Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando nosso workshop O Líder Gestor, Produtividade e Inteligência Emocional, destravando seus resultados e gerando relacionamentos saudáveis. Hoje estamos lançando aqui a fase 2 da nossa mentoria Liderança Visionária, onde desde o ano passado eu e Carlos Ezal estamos impactando a vida de líderes e empreendedores. E aí eu quero já começar fazendo a seguinte pergunta. Em alguma vez você terminou o dia tendo um sentimento que não foi produtivo? Você teve já algum dia que você até faz a lista de tarefas no início do dia, aí chega à noite, poucos clicados, né? Você clicou poucos itens, né? Então, assim, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a importância de nós buscarmos o entendimento, né, que nós temos que comandar o nosso tempo. Então, eu trago aqui para vocês um conteúdo inicial, gestão do tempo para líderes. E gestão do tempo, para mim, foi transformador, né? Para quem conhece a minha história, sabe que até 9 de abril de 2017, eu era apenas Mauro. E aí foi através de um treinamento, de uma imersão, buscar mentores, que eu falo o seguinte, que eu entrei Mauro na sexta-feira e saí Mauro Moraes no domingo. Hoje, sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, escritor, mentor de líderes, CEO da Palestrantes Brasil e criador, junto com Carlos Ezal, da mentoria Liderança Visionária. E além desses 6 livros que vocês estão vendo aqui, onde eu sou coautor, também sou coordenador da coleção A Arte de, da Palestrantes Brasil. A arte do desenvolvimento humano, a arte de vender, a arte de liderar, ao qual Carlos Ezal também é coautor, e agora, no mês que vem, estou lançando a arte de empreender. Pois bem, eu só consegui transformar, né? Eu era apenas um coordenador de esportes e hoje, além de coordenador de esportes, eu sou tudo isso que eu me apresentei aqui. E eu só consegui através de um determinado conceito que eu quero compartilhar com vocês, que é a autorresponsabilidade. Suas escolhas determinarão seus resultados. Eu só melhorei meus resultados quando eu comecei a ter consciência que eu, e somente eu, sou responsável pelos meus resultados. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que definiram estar num workshop, uma segunda-feira, 19 horas e 25 minutos, vocês conhecem pessoas que procrastinam, vocês conhecem pessoas que se colocam como vítimas e começam a reclamar de tudo. Então, a pessoa com autorresponsabilidade alta, ela entende que ela pode abraçar o que tem que ser feito e faz bem feito. Então, quero já começar a trazer esse conceito da autorresponsabilidade fazendo a seguinte pergunta para você. Responde aí para você. Quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Na verdade, responde no chat. Escreve aí. Quem é o responsável por realizar seus sonhos mais ousados? Se você tiver autorresponsabilidade, você vai acertar. Deixa eu ver aqui as respostas. Vamos ver. Isso mesmo. Nós mesmos, eu mesmo. Isso parece óbvio, mas eu e o Carlos, a gente viaja muito ministrando palestras, treinamentos, e nós às vezes percebemos pessoas que não têm essa consciência, que começam a reclamar de tudo ao seu redor. Então, vocês que estão aqui, se já começarem a ter esse conceito, essa certeza que vocês são os responsáveis pelos seus resultados, o negócio já começa bem feito. E a outra pergunta, para onde as suas escolhas estão te levando? Pense um pouquinho. Hoje, as escolhas que vocês estão fazendo em sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, estão levando vocês a patamares maiores? É só para uma reflexão inicial. E quais são as circunstâncias ou coisas que te põem para baixo e que te prendem, impedindo que você conquiste mais?
Quer uma ajuda para responder? Será que é uma dificuldade financeira? Será que é uma doença? Será que é o governo? Será que é a crise? Será que é a pandemia? Será que é a concorrência? Ou será que é você mesmo que está se prendendo? Será que é você mesmo que não está se dando a oportunidade de buscar um mentor para te ajudar? Será que não é você que não está se dando a oportunidade de participar, às vezes, de uma mentoria, de um curso, de um encontro, de uma palestra, que ali você vai ter insights para aplicar na sua vida profissional e aumentar os resultados? Tá, Mauro, esse conceito de autorresponsabilidade é muito bom. Eu tenho a consciência que eu tenho que melhorar os meus resultados. Tá, mas por onde começar? Então, hoje eu quero trazer para vocês primeiramente, então, o conceito do pipeline da liderança de Rancharan, que antes de nós sermos líder de líderes, antes de sermos líderes de outros, nós somos líder de si mesmo. É um outro conceito fundamental que quando a gente começa a buscar autoconhecimento, quando a gente começa a entender o nosso potencial e nós começamos a buscar ajuda para desenvolver esse potencial, as coisas acontecem, né? As portas começam a se abrir. E aí, você precisa começar a estabelecer e realizar objetivos grandiosos. Por quê? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, hoje que nós vamos começar a falar sobre o líder gestor, gestão do tempo, daqui a pouco o Carlos Exal entra com inteligência emocional. Um outro conceito fundamental é aonde você quer chegar. E você tem objetivos grandiosos, mas você está criando metas? Metas anuais, metas semestrais, metas mensais, metas semanais e metas diárias, sendo que essas metas estão todas aqui, ó, conectadas. Então, daqui a pouco eu vou trazer 7 estratégias práticas para você aumentar a sua produtividade. Mas antes eu preciso que você entenda que não adianta você ter essas estratégias, colocar em prática, se você não tiver um objetivo. Então, tudo começa em você saber aonde você quer chegar. Vou dar alguns exemplos fictícios. De repente, você quer aumentar o faturamento do seu negócio em 20% em um ano. Talvez você é palestrante, você quer se tornar um palestrante internacional. Então, você está definindo objetivos para depois definir metas. E aí sim, né? Tem uma frase que eu gosto muito é: ao criar um plano infalível e colocar em prática diariamente as ações, você materializa seus sonhos. Então você definiu objetivos e aí você vai definir o quê? Um plano de ação para chegar nesse objetivo. E aí vem o quê? As ações. Só que se não adianta nada, por isso que nós vamos falar sobre produtividade e gestão do tempo. Porque não adianta nada você, nossa, eu quero me tornar um palestrante internacional daqui 2 anos. Ótimo. Aí você cria um plano de ação. Entrar na palestra no Brasil, começar a fazer palestras gratuitas, depois começar a fazer palestras em outros estados, viajar pelo Brasil para depois ir para os Estados Unidos. Ótimo criar esse plano. Só que se você não realizar ações diárias, relacionado a essas metas, não vai acontecer nada. E é onde eu quero trazer para você formas de ajudar a você realizar essas ações. Então, crie um plano de ação aliado aos seus objetivos e coloque em ação. E aí, um primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é planejamento. E anos atrás, né, as pessoas me conhecem, nossa, Mauro, mas você faz tudo isso. Então, anos atrás, uma pessoa me ligou conversando por telefone e falou: Mauro, como que você consegue ser coordenador de esportes de um dos maiores clubes do Brasil, CEO da Palestrantes do Brasil, fazer parte de 3 mentorias, fazer palestras, workshops, viajar pelo Brasil? Como você consegue? E aí eu respondi para ela uma palavra, que é essa que vocês estão lendo: planejamento. Então, se você quer aumentar a sua produtividade, se você quer ter realmente a gestão do tempo sob o seu controle, tudo começa por planejamento. E aí, então,
eu quero trazer para vocês 7 estratégias para você manter o foco e parar de procrastinar. Porque o grande problema que eu vejo nas pessoas é a procrastinação. Ah, amanhã eu faço. Ah, semana que vem eu vejo isso. Ah, deixa pro mês que vem eu termino esse projeto. E aí, a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês é o líder gestor. Ele precisa ter foco comportamental. Ele precisa criar uma rotina matinal, e aí daqui a pouco eu já explico o que é essa regra dos 3, uma rotina matinal para já realizar as atividades mais importantes, aquelas atividades que realmente vão lhe trazer os maiores resultados. Como eu faço? Logo de manhã, eu já visualizo os meus 3 entregáveis mais importantes do dia. E aí, se for possível, eu faço logo de manhã. Então, reuniões importantes com clientes, né, fechamentos de projetos, eu deixo para de manhã. Daqui a pouco vocês vão entender porque, para mim, né, serve deixar logo de manhã. E tem uma frase muito legal que eu gosto de compartilhar, assim, o seu dia vai ser espelho de como você começa amanhã. Então, por exemplo, para quem não leu ainda o livro O Milagre da Manhã, deveria correr e ler o mais rápido possível. Por quê? Quando a gente começa com uma rotina matinal positiva, né, buscando uma leitura, escrevendo, visualizando, tendo afirmações, nós aumentamos a nossa produtividade. E o que eu falo do foco comportamental? Vou pegar o exemplo desse palestrante que quer se tornar internacional. O foco comportamental se refere estar, a ele estar lendo livros, acompanhando vídeos no YouTube, fazendo parte de mentorias com outros palestrantes, estando próximo de outros palestrantes internacionais e todo dia tá fazendo um movimento direcionado ao que ele quer, que é se tornar um palestrante internacional. E aí o foco comportamental nos traz a seguinte informação, né? Foque em uma atividade por vez. Talvez vocês conheçam pessoas, nossa, eu sou multitarefa. Ele se gaba de falar que é multitarefa. Só que a pessoa multitarefa, ela não faz bem feito algumas dessas atividades, às vezes nenhuma delas. Por quê? Que não, porque é impossível você fazer bem feito. Vamos supor, você está no telefone e está escrevendo alguma coisa. Então, uma estratégia para você melhorar a sua produtividade é focar uma atividade por vez. E aí eu trago uma segunda estratégia para você, que é faça a lista de tarefas. Eu, por exemplo, logo de manhã que eu chego no clube ou mesmo em casa, né, nas minhas atividades, eu realizo já todas as minhas tarefas. E aí, depois, eu vejo ali quais são aquelas importantes, quais são as urgentes, quais são as circunstanciais, né? O Christian Barbosa, né, um especialista em produtividade, ele nos ensina. Tarefas circunstanciais são aquelas que você precisa delegar, tem, né? Urgentes, precisa fazer logo, porque senão realmente pode dar algum problema. Agora, o seu foco precisa estar onde? O seu foco precisa estar nas tarefas importantes. Eu lembro ano passado, em uma das nossas aulas da mentoria, e essas aulas são todas gravadas, né? Quem fizer parte agora da fase 2 vai conseguir assistir todas as 22 aulas, né, do ano passado. E uma das aulas de delegação, nós falamos, o líder gestor ele precisa aprender a delegar. Ele precisa entender qual o perfil comportamental dos seus colaboradores, qual o nível de maturidade de acordo com a tarefa, e ele precisa entender qual o líder que tem condições para ele delegar. E por que ele vai delegar as atividades circunstanciais? Talvez algumas urgentes, para que ele foque nas atividades mais importantes, naquelas atividades mais estratégicas, naquelas atividades que vão trazer mais resultados para o líder. O líder que está muito no operacional, ele não tem resultados. Vou repetir. O líder que fica nas atividades operacionais,
ele se limita, ele não atinge resultados. O líder precisa saber delegar. E aí, eu tenho uma estratégia aqui que eu faço, gente, quando eu li um livro, né? E ele comentou isso aqui, eu comecei a aplicar, né? Faça na hora atividades que forem durar menos de 2 minutos. Muitas vezes aparece uma atividade e como que eu fazia antes? Ah, eu começava a digitar um e-mail para explicar, para delegar para uma pessoa para poder fazer aquela tarefa. Só que se eu fizesse, era menos de 2 minutos. Então, muitas vezes a gente não delega, a gente não faz uma atividade rápida e aí fica na nossa cabeça, fica ocupando espaço, fica ali no pensamento e aí sua produtividade vai lá para baixo. Então, assim, começa a perceber quando aparece uma demanda. Opa, quanto tempo eu vou fazer isso? 2 minutos. Vai lá e faz. Bom, quero compartilhar então. Lembra que eu falei que eu de manhã coloco minhas atividades mais importantes. E aí eu pergunto para você para colocar no chat. Coloca no chat, tá? Qual é o período do dia que você é mais produtivo? Coloca. Coloca no chat. Quero ler alguns de vocês. Tarde, olha que legal. Tem gente que respondeu à tarde. Parabéns para vocês que estão respondendo, porque vocês mostram que vocês têm consciência de qual é o período que é mais produtivo para vocês. No meu caso, é manhã, tá? Eu acordo muito cedo, às 6 horas eu acordo, não, 5h30 eu acordo, 6h10 já estou fazendo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma outra estratégia que eu faço em blocos. Normalmente, 8h30 eu já fiz muita coisa. E aí o meu dia vai começar 9 horas, mas eu já fiz muita coisa. Então, a pergunta é, né? Qual o período do dia que você é mais produtivo? Para quê? Realize atividades que irão gerar mais resultados, né? Realize atividades de criação. Então, no momento que você é mais produtivo, você tem que pôr ali atividades que vão te trazer maiores resultados, que vai precisar de uma demanda de criação. E aí, por isso que é muito importante participar de mentorias, participar de cursos. Por quê? Porque você vai buscar o autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, você vai entender e vai gerenciar o seu tempo de acordo com o seu perfil. Né? No livro A Arte de Liderar, no meu capítulo, eu falo, as pessoas são diferentes. Então, nós temos que buscar esse autoconhecimento. Vamos lá. Terceira estratégia, utilize a técnica Pomodoro. O que que é? Né? Crie períodos de hiperfoco. Então, você tem ali, de manhã, 8 às 8h30, você vai focar em uma determinada atividade, você vai ter concentração total. Depois dá uma parada de 5 minutos, vai beber uma água, um café, olha um WhatsApp. Depois eu vou voltar e mais 30 minutos de hiperfoco em uma outra atividade. Eu costumo fazer atividades diferentes daquela, mas a minha concentração é total. Gente, se você fizer isso 4 vezes para depois ter um período maior de descanso, você vai ver, a sua produtividade vai aumentar demais. No meu caso, de manhã, das 6 às 6h30, depois 6h30 às 7, depois das 7 às 7h30, como eu tenho muitos projetos, eu vou dividindo. Esse horário é esse projeto, esse outro é isso. E aí eu consigo ter grandes resultados. E realize paradas intencionais. É fundamental. Se você quer, eu quero ir direto 2 horas. A sua produtividade vai cair, você vai começar a errar, você vai ter que refazer trabalho. Então, as paradas intencionais são fundamentais. Visualize os benefícios, gente. É fundamental. Você tem um objetivo lá na frente, você tem as metas para alcançar, você tem as ações para você fazer. Então, quando você visualiza o objetivo, no nosso caso, o palestrante internacional, você sabe os benefícios que você vai ter. O que que acontece? Quando você visualiza, ajuda a passar por cima de obstáculos e problemas. E você começa a ter foco na solução e não no problema. Gente, vê se vocês concordam comigo. Problemas acontecem a toda hora. Obstáculos acontecem. Hoje mesmo eu tive uma reunião com uma palestrante
que ela vai viajar comigo lá para o cruzeiro. Eu estou organizando um evento num cruzeiro em novembro. E ela tá para fechar comigo. Mandei mensagem. Ela disse: Mauro, na última semana não respondi para você porque a minha mãe teve um infarto, um início de infarto. Então, problemas vão acontecer. Só que aí você tem que ter inteligência emocional, que é o conteúdo que o Carlos vai trazer, focar nos benefícios que você vai ter ao atingir seu objetivo e você vai ter mais energia para superar esses obstáculos, esses problemas, tendo foco na solução. Quinta estratégia que eu quero compartilhar é cuidado com os ladrões do tempo. E aí eu pergunto para você, eu acho que ninguém vai ter coragem de responder no chat, mas tudo bem. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Por dia. Não precisa escrever no chat, mas aproveita e responde para você. Gente, se alguém responder aí 4 horas nas redes sociais, às vezes não sendo muito produtivo, que tal você cortar isso pela metade e ficar 2 horas? Só que as outras 2 horas focar nas atividades que vão te gerar maiores resultados. Incrível, não é? Então, qual é a estratégia? Crie seu método próprio de gerenciamento de e-mails e WhatsApp. Eu conheço pessoas que só olham o WhatsApp 2, 3 vezes por dia. Eu conheço profissionais que e-mail é só 2 vezes por dia. Né? No meu caso, como eu trabalho direto com o WhatsApp, né? Então eu tenho os meus outros métodos, tá? De gestão do tempo, de cuidar desses ladrões do tempo. Mas aí eu volto a falar a questão do autoconhecimento. Você precisa buscar o autoconhecimento para entender qual é o método que para você vai dar maiores resultados. E aí, controle as interrupções. Né? Porque quais são os maiores ladrões do tempo? O primeiro é rede social e depois são as interrupções. Então, por exemplo, desabilite notificações. Neste momento, eu estou dando essa palestra. O que eu fiz com o meu celular? Pus no mudo, para não ser interrompido. Imagina eu aqui, ministrando esse workshop e o barulhinho ali, ó. Agora imagina você lá também, montando aquele projeto e o e-mail, barulhinho, chegou e-mail. Então, desabilite as notificações de celular e e-mail. E evite paradas não intencionais. Se toda hora você está lá no projeto, está concentrado, e você parar por algum motivo, quando você voltar, o seu foco não vai ser o mesmo. Você vai demorar um tempo, e é um tempo perdido, para voltar o foco ao que você estava. Sexta estratégia, são 7, estou finalizando. Tenha um mentor. Gente, os meus resultados eles dispararam quando eu comecei a ter um mentor. E o líder do sucesso tem a consciência que não sabe tudo e busca nas pessoas certas a ajuda. E por que ter um mentor? Para você ter uma direção certa. Vai ser mais rápido você atingir seus objetivos quando tem uma pessoa que já passou pelas dificuldades e sabe o caminho certo. Então a sua produtividade vai aumentar muito quando você realmente tem um mentor. E para a gente finalizar, sétima estratégica, busque desenvolvimento pessoal. O líder de sucesso nunca para de aprender. Então, se você quer melhorar seus resultados, se você quer se tornar mais produtivo, se você quer se conectar melhor com seus colaboradores, você tem que ter autorresponsabilidade, autoliderança, buscar ter o controle da gestão do tempo, mas nunca parar de aprender. Tá? Então, hoje, né, no final do nosso encontro, eu e o Carlos Zezal, vamos trazer uma oportunidade mais do que incrível para você buscar esse desenvolvimento pessoal, para você realmente atingir níveis que você nunca pensou em atingir. E aí, eu faço uma pergunta para você. O que você vai fazer com isso? Compartilhei várias estratégias para você melhorar a sua produtividade e ser o líder do seu tempo. E agora é com você. Porque somente suas ações poderão melhorar seus resultados. E aí, você precisa colocar em prática todas essas estratégias, ou pelo menos, como eu digo sempre, escolher uma estratégia, colocar em prática. Você vai se motivar porque vai melhorar. Aí coloca uma outra estratégia e aí as coisas vão acontecendo. Convido a todos a me seguirem. Tem o meu WhatsApp, 981523620, ou me seguir no Instagram, Mauro Moraes Consultor. Muito obrigado. E agora,
nós vamos passar para o Carlos. O Carlos vai trazer aqui um conteúdo de inteligência emocional. Ao final do nosso encontro, a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas a gente optou em dar todo o conteúdo. Anotem suas dúvidas. E aí, produtividade é fundamental, porque nós temos muitas atividades. Pode ir pondo, viu, Carlos? Fica à vontade. Nós temos muitas atividades para fazer no dia a dia. E aí a gente às vezes se perde. A gente se perde. Então, temos que ter planejamento, foco para melhorar nossos resultados. Com vocês, Carlos Exal. Então, gente boa, olha só, eu sei que esse conteúdo de produtividade que o Mauro trouxe, uma das coisas que me chama a atenção é, poxa vida, quantas dessas estratégias são simples e, ao mesmo tempo, eu e você já vimos. E talvez esse seja um dos grandes desafios do líder gestor, é saber muita coisa. Mas o diferencial do líder gestor é aplicar isso. Então, eu quero trazer para vocês agora não o contraponto, mas o complemento da produtividade. Você se organizar, você estabelecer objetivos, estabilizar e fazer o seu tempo render é a parte gestora. Só que o que atrapalha, na maioria das vezes, atrapalha o nosso andar da carruagem? São as nossas emoções ou a falta da gente lidar com essas emoções. Então, eu vou passar voando por algumas situações para a gente fazer um exercício ao final. Então, não saia, não perca essa parte. Meu nome é Carlos Exal, mentor e trainer e palestrante, sou parceiro do Mauro já há muitos anos, também faço parte da Palestrantes do Brasil e tenho aí os meus contatos, carlosexal.mentor, o e-mail e o site, e você pode me achar pelas redes nessas condições ou no LinkedIn, que também atuo bastante. No demais, eu quero falar sobre inteligência emocional. E eu gostaria que você colocasse aí no chat, tá? De forma resumida, o que é inteligência emocional para você? O que de fato é inteligência emocional para você? Coloca aí rapidão no chat, que eu acho que é algo, digamos assim, que faz muita diferença, né? Mas o que é? A gente fala muito disso. Então, coloca no chat aí para a gente ver. Mauro, daí você vai lendo e vai me acionando, tá bom? Vamos lá. Daniel Goleman diz algo, né, que já é muito difundido, eu diria, ainda mais pelos profissionais que eu vejo aqui. Muitos deles, com certeza, já tiveram muitas aulas sobre isso ou até dão aula sobre isso. A inteligência emocional no fingir dos ovos, como diria o meu amigo gaúcho aqui, é você identificar, ou seja, entender os teus sentimentos, tuas emoções, você saber gerenciá-las e produzir bons resultados com isso. Ou seja, é você usar da sua inteligência para promover diferença na vida de pessoas e principalmente na própria. Né? Eu estou vendo aqui capacitar, flexibilizar e se adaptar a qualquer situação. Ótimo, Vera. Equilíbrio e paciência, autoconhecimento, gerenciamento das emoções diante das situações, Carla, é isso aí. Então, com certeza tem tudo a ver com isso, mas é muito mais. E aí vai o desafio que nós vamos ter agora para a gente tentar levar isso para um lado bem prático. Você já conheceu, e aqui a pergunta, né, que eu quero só ver quantos de vocês vão colocar, eu tenho essa pessoa, mas assim, você já conheceu alguém que simplesmente não entendia o que você falava. Parecia que tudo que você fala, cara, ou ele é da sua equipe, ou ele é de alguém que você conhece. Mas assim, ó, você fala e parece estar falando para a parede. Falava a coisa errada, ou seja, você perguntava para ele o que ele entendeu e ele falava a coisa totalmente equivocada. Você já lidou com pessoas que faziam a coisa errada, quer seja da sua própria equipe, dos seus funcionários, ou ainda onde você teve todo um, eu, como professor ou como tutor também, eu já posso dizer que eu vivo isso toda semana. Você fala algumas coisas, você coloca com conhecimento na prateleira de muitas pessoas
E o pessoal sai fazendo e falando o inverso, como se não entendesse o que estava escrito. Não conseguia se dar bem com quase ninguém. Você conhece pessoas que não conseguem se dar bem com ninguém? Não é, às vezes não é nem por maldade, mas às vezes é por são brutos demais na sua comunicação ou são excessivos em algumas situações. Ou seja, quando eu digo excessivos, são eles vão pelo lado do excesso, né? Tudo é potencializado. Perdi a parte mais importante das reuniões, avisos, informações. Você tem pessoas que perdem o âmago das coisas porque simplesmente parece que estão noutro planeta. Você já teve pessoas ou conhece alguém que era difícil de ficar perto e aí sim, porque a pessoa é negativa, parece que ela suga e não entrega nada, tudo é absorvido de forma desafiadora ou negativa. Você já teve pessoas que te deixaram louco? Se você respondeu sim para qualquer uma delas, bem-vindo ao planeta Terra e ao lidar com o ser humano, porque todos os dias nós vamos lidar com alguma pessoa que tem alguma dessas situações. E olha só, às vezes é a limitação intelectual, às vezes é problemas de audição, às vezes, mas muitas vezes são as próprias emoções das pessoas ou a nossa própria, porque, vamos lá, quando você não está de bom humor, quem é que aqui consegue ouvir com clareza? Você não ouve, você não aproveita, você simplesmente negligencia o que alguém fala, ainda mais se você está de mau humor por causa da pessoa que está falando. Então, as nossas emoções interferem na nossa gestão, no nosso dia a dia. Então, eu quero te levar a pensar sobre isso, o quanto isso tem atrapalhado o teu e o meu crescimento. Então, vamos lá, inteligência emocional. Eu vou dizer o que é inteligência emocional. É entender suas emoções, é ser sensível aos sinais dos outros, ou seja, é perceber o que a outra pessoa está querendo dizer e não só o que ela diz, o que ela está com a expressão facial já transmitindo, é gerir suas ações e reações, e aqui nós vamos falar depois um pouquinho mais sobre isso, é desafiador demais, é gerir as ações e as reações. Uma coisa é eu gerir o que eu quero fazer, outra coisa é como eu reajo ao que vem até mim. Agir de forma apropriada em eventos sociais, tem pessoas que não conseguem. Esses dias eu estava num evento onde a pessoa simplesmente dava gargalhadas tão altas que as pessoas olhavam de cara feia para ela. Você já passou por isso? Você já viu alguém fazer isso? Tudo bem que a pessoa estava alegre, mas eu não estou falando que bebeu demais, não. É simplesmente o jeito da pessoa ser. Só que daí ela afasta pessoas. E isso nada mais é do que você entender que, olha, não é segurar a onda, né? Segurar as emoções, ser inteligente emocionalmente tem a ver com segurar a sua onda. Desenvolver relacionamentos saudáveis tem muito a ver com isso. E tratar bem os outros. Então, aqui vai, né, umas dicas claras. Agora, o que não é inteligência emocional? É ser esperto. Eu vejo que, às vezes, as pessoas acham que ser sagaz, manipulador, né, manipular outros, eu coloquei ali, que isso aí é inteligência emocional. Não. Você precisa ser sincero com as pessoas e, ao mesmo tempo, ser polido e educado com as pessoas. Então, não é ser esperto, não é ter um QI elevado. Tem gente que acha que só porque é muito inteligente você consegue desdenhar dos outros. Isso é falta de inteligência emocional. Uma pessoa com inteligência emocional sabe o público com o qual ela está falando e, por causa disso, não se coloca numa posição acima. Controlar as emoções, inclusive dos outros, ou seja, em vez de colocar lenha na fogueira, como a gente diz, né? Colocar o álcool 92,6 lá, o 0,8, você não fazer isso, você controlar ou ajudar o outro a se controlar. Olha, vamos dar uma caminhada, vamos tomar um ar. E ser extrovertido ou introvertido é somente um reflexo, é somente uma manifestação, mas não é inteligência emocional. Porque tem pessoas que, quando nervosas, ficam extrovertidas, ou o vice-versa, introvertidas. Então, inteligência emocional é você realmente compreender as suas emoções e não simplesmente o reflexo delas.
que mais? Aristóteles tem uma frase, né, bem conhecida, mas eu gosto muito dela. Ele diz: qualquer um pode ficar com raiva. E isso é fácil. Eu e você conseguimos fazer isso com naturalidade, principalmente no trânsito, com um colaborador que não faz o que, ou uma pessoa, um colega que talvez puxe o teu tapete e assim por diante. Mas ficar com raiva da pessoa certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil e nem está ao alcance de todos. O que você acha dessa frase? Né? O que ela te diz? Porque tem pessoas que sabem, com talento, dar aqueles tapas de luva. E tem pessoas que não sabem fazer isso. Eles atropelam e abrem o bocão, que nem essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. Então, todas as questões, eu queria só enfatizar. O que você quiser falar, o pensamento a trocar, por favor, guarde para que ao final a gente possa ter um momento de bate-papo, tá bom? Nós temos, segundo Daniel Goleman, e todos os livros sobre inteligência emocional que eu já li, todos os cursos que eu já fiz, quer seja por John Maxwell e outros tantos, no Brasil e fora, eles trabalham a condição de nós termos algumas emoções primárias, que são as raízes, as quais nós. Tudo parece que vem disso. E eu coloquei aqui, nós não vamos nesse workshop destrinchar elas, mas eu quero que você tenha consciência de quais elas são e também de você trabalhar, talvez, já olhando para quais delas você desenvolve e quais não. Alegria, felicidade, realização, contentamento, paz, medo, vergonha, tristeza, dor, culpa, frustração, insatisfação e desapontamento. Essas aqui são as emoções primárias. Né? Daniel Goleman chama elas como aquelas que são, não vou dizer que elas são inevitáveis, mas são aquelas que nos norteiam. Da mesma forma, nós temos aí as emoções secundárias. Quais são elas? Desaprovação, desdém, ódio, porque elas são reflexo de alguma coisa. Elas são oriundas de uma reação, geralmente. Frieza, hostilidade, complexo de perseguição, paranoia, desconfiança, preocupação, ansiedade, insegurança, baixa autoestima. A baixa autoestima é uma emoção que geralmente acontece porque você acha que você não é boa o suficiente porque alguém em algum momento falou algo e isso grudou no teu coração e aí você fica com baixa autoestima. Isso não nasce com a gente. Mas alguém falou e você acabou interpretando isso dessa forma. Você que eu digo a pessoa, né? Depressão, raiva, fúria, ciúme, geralmente são as, e por isso que elas são as secundárias, porque elas são oriundas de uma reação, né? Então, pense aí qual delas você tem tido mais trabalho em administrar. Porque no final das contas, é isso que é inteligência emocional, é identificar e administrar suas emoções. Então vamos lá. Eu estou correndo, mas eu quero que você leve para casa conteúdo que vai fazer diferença, tá? Eu estou indo para o exercício. Sabemos como nos sentimos. Será? O que isso de fato significa? Eu coloquei aqui que uma das formas, e aí já vai uma estratégia para você trabalhar bem a questão emocional, é você manter um registro das emoções e dos comportamentos que mais te beneficiam ou que mais te prejudicam. E, literalmente, não existe fórmula mágica, mas quando você identifica um padrão de emoção devido a uma reação, vou dar um exemplo muito simples, né? Quando você vai numa reunião aonde você já tem problema com o diretor da empresa, ou com o líder, ou com o gestor, o que acontece? A tendência é que os ânimos já vão estar um pouco mais exaltados, ou ainda, para alguns, você não vai falar nada, porque você não gosta da pessoa que está conduzindo a reunião. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, adivinha qual é a pessoa mais prejudicada nesse processo? Sou eu. Eu conheço muito mais gestores que não administram bem as suas emoções e, por causa disso, perdem oportunidades de se relacionar, de se conectar, de, inclusive, fazer a sua ideia passar
do que o inverso. Então, né, é uma das coisas que a gente trabalha forte no nosso programa de mentoria. Durante o ano passado a gente trabalhou e esse ano, obviamente, tem vários conteúdos preparados só para isso, exercícios práticos para você ir trabalhando. Mas vamos lá, começa tudo com registrar as suas emoções. Aí, vamos lá, pergunta que eu coloquei. Quando estou zangado, eu grito? Mesmo que às vezes a gente não perceba, mas é só perguntar para as pessoas à nossa volta, né? Você está gritando. A minha esposa, né, ela já no passado falava isso. E eu interiorizei isso como um desafio para eu não elevar o tom quando eu não gosto de uma situação. Mas eu tinha com naturalidade eu falava um pouquinho mais alto. Às vezes nem percebia. Óbvio que o outro lado pode estar exagerando, mas a verdade é que a gente precisa trabalhar. Inteligência emocional tem a ver com eu trabalhar as minhas emoções. Então, se isso está afetando outros, eu preciso, né, colocar o cabresto. Quando estou triste, você chora? Tem pessoas que choram, tem pessoas que se calam, tem pessoas que simplesmente vão para outro quarto, né? Então, quando você fica triste, qual é a emoção que vem à tona? Quando você está sofrendo por um fato triste, alguma situação difícil, você se fecha? Quando está sobrecarregado, você comete mais erros? Porque a ansiedade, a angústia e principalmente o estresse mais elevado, estamos vivendo tempos onde as pessoas estão muito sobrecarregadas. Por quê? Porque a ansiedade e o desejo de fazer mais, ele é quase que uma obrigação. O Mauro falou muito bem. Multitarefa não é produtividade. Multitarefa é sinal de que logo ali a pessoa vai entrar em estafa, em burnout e assim por diante. Então eu preciso saber qualificar e quantificar as tarefas para que eu possa exercer e meu dia possa fluir. E as emoções, obviamente, que elas vêm à tona também nesse contexto. Coloquei aqui, obviamente, um termômetro, né? Porque a chave para você ser uma pessoa, um gestor inteligente ou emocionalmente inteligente, é você identificar como você se sente. E aqui vai algumas emoções bem práticas para você. O que se pode fazer quando você se sentir uh, fora do prumo, né? Sem aquele controle total. As pessoas às vezes nem percebem, mas a gente às vezes a gente trava, né? A gente para, a gente estava numa vibe e acontece algo no nosso dia que nos derruba, né? Com certeza quem coloca no chat, quem nunca, né? Ah, então o que a gente pode fazer? Pausar, parece óbvio, mas é preciso pausar. Se eu estou perdendo o meu controle emocional, a gente precisa entender, isso se manifesta como dor de cabeça, muitas idas ao banheiro, eu não estou conseguindo me concentrar, e tem várias coisas que podem ser oriundas, né, ou que refletem isso. Caminhe, dê uma volta. Eu gostava muito de caminhar na volta da praça. A coisa estava feia, a situação estava difícil, eu pegava e saía no meio da tarde e dava uma volta na praça que tinha na frente da empresa e voltava. Hoje eu fiz, semana passada ainda fiz isso. Senti no coração, olha, tá quase 39 graus aqui, tá calor, mas eu vou dar uma volta. E só nessa volta eu falei com 3 pessoas, um deles era taxista, e meu dia melhorou. Então, assim, dê uma volta. Inspire profundamente, ou seja, a nossa respiração precisa ser retomada como um exercício, né? Inspire e expire. A gente precisa treinar isso, porque às vezes a gente não faz. Tome um café. Ah, mas agora com esse preço do café não está dando certo. Não, estou brincando, gente. Tome um café. Convide uma pessoa para conversar. Dê uma risada, sorria. Tem pessoas que, quando ficam muito nervosas, emocionalmente extravasam sorrindo. Ou então dão gargalhadas, que nem eu mencionei lá no início. Mas você pode diminuir o calor do momento através de um sorriso, não uma risada. Relaxar. Como é que a gente relaxa? Gente, fazer alongamento. Nossa, todos os dias. Todos os dias.
levanta, dá uma alongada, respira, toma um café, fala com alguém, volta e foco. A técnica do Pomodoro me oportuniza isso. Pinte ou desenhe algo. Tem gente que consegue se tranquilizar pintando. Eu uso, inclusive, guardanapo. Eu digo porque eu já fiz isso. Eu estou lá num restaurante e a coisa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu começo a desenhar uma casinha. Eu começo a... Você decide, mas pinte ou desenhe algo. Pode não servir para você, mas experimente o que serve. Escute uma música. Tem pessoas que escutam música para se acalmar. Tem pessoas que cozinham. Eu gosto, inclusive, vou ser bem sincero, eu gosto de lavar louça. Eu gosto de lavar louça. Para mim, quando eu estou estressado, eu gosto de organizar tudo que vem pela frente. Eu me sinto melhor, isso me desestressa. Então, a minha esposa, não é que eu já faço isso todo dia, né? Então, não é que eu estou estressado todos os dias. Mas, aqui no escritório, eu gosto de arrumar, né? Eu gosto de deixar organizadinho, eu gosto de colocar as coisas no lugar. Principalmente quando eu estou em dúvida, estou pensando. Às vezes tem pessoas que gostam de olhar fotos no celular, enfim, familiares, aquilo que você se conecta, com o qual você se conecta, pessoas que fazem parte da sua vida e que te trazem bons pensamentos. Veja um vídeo e aí vamos lá, né? Eu coloquei no chat que eu fiquei 32 minutos hoje. Essa foi a minha média do Instagram. E olha que eu trabalho com o Instagram. Então, assim, a minha média exagerada é 45. Eu até coloco um cronograma aqui, se passar dos 45. Só que assim, ó, às vezes você se encanta com um vídeo, né? Um vídeo de gatinho, um vídeo de cachorro, um vídeo de um cara falando. Claro, tem as bobagens políticas também, algumas sérias, mas enfim. Então, mas o que te tira do estresse ou da tensão, da emoção? Organize gavetas, que eu falei. Eu ainda gosto muito também de orar a Deus. Se você tem fé, eu vou ser bem sincero, é um negócio que me acalma pra caramba. Mas por que eu estou trazendo essas opções de controle de emoção? Porque a nossa emoção, ela afeta 100%, aliás, 110% a nossa produtividade. Então, eu posso ter o melhor planejamento, eu posso ter organização, mas se eu não controlar as minhas emoções, vai ser quase impossível eu seguir aquele planejamento que o Mauro, inclusive, colocou. Olha, as estratégias estão lá. Mas o que faz com que eu desista daquelas estratégias, geralmente, são as emoções negativas que me chegam de alguma forma durante o dia, ou que eu sinto. Então, o gestor precisa ter esse casamento, né? Então, moral da história: a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as emoções é o que torna você uma pessoa com inteligência emocional. Você reconhece, você compreende e você gerencia. Tem gente que até reconhece que fala alto demais, reconhece que grita, ou reconhece que se cala, reconhece que se emburra fácil, reconhece, compreende. Olha, eu vejo que isso acontece em alguns momentos específicos e com pessoas específicas. A pergunta é: você tem gerenciado isso ou isso está fora do teu trabalho? E uma das questões é, através da mentoria, nós trabalhamos exatamente isso. É te acompanhar até o fundo. Gente, eu tenho 3 mentores. 3 mentores. E às vezes até o Mauro é meu mentor, né, Mauro? Porque afinal de contas, a gente precisa ter. Se tem um cara que segue o planejamento à risca e disciplinado, eu me espelho no Mauro. E da mesma forma, eu ajudo ele em outras áreas. Na inteligência emocional é uma delas. Então, a gente se ajuda, nós precisamos andar junto com pessoas que tenham a condição de me ajudar naquilo que eu tenho a minha limitação. Então, assim, autoconhecimento e autoconsciência é a raiz de você ser inteligente emocionalmente. Então, assim, lembre-se, você é uma pessoa que tem emoções, você é um ser humano que precisa conduzir pessoas para que eles também saibam se cuidar. E como é que se faz isso? Comece com você. Se você não tem essa condição de administrar, de gerir, não adianta só exigir performance da pessoa. Você precisa também trabalhar as emoções. Então, o controle emocional é isso. É, a situação não está tão boa, mas eu consigo dar risada ou sorrir interiormente sobre a situação difícil. Vou dar um exemplo. Estava dirigindo na autoestrada, indo visitar familiares e furou o pneu do carro.
estava nada mais, nada menos que 42 graus, e no asfalto, 42 graus, eu acho que passa dos 50. Tu pode colocar um ovo lá e fritar que vai sair, né? E aí você pode reclamar da situação, xingar meio mundo e causar um terror em todo mundo que está no carro, ou você pode simplesmente resolver o problema e pedir para que alguém segure ou um casaco, que foi o que eu fiz, para que eu tivesse um pouquinho de sombra enquanto eu estava trocando o pneu. Estão entendendo a diferença? Esse é o dia a dia de alguém emocionalmente inteligente. E isso não quer dizer que eu domino tudo. Eu só estou dizendo que nós precisamos aprender a lidar. E quando eu começo, quando eu crio o hábito, eu vou para o próximo. Como eu disse no passado, dos meus desafios era falar mais alto. Então, quem sabe agora, eu já passei dessa fase. Isso já não é mais um problema. O que para mim hoje é um problema, ou um desafio, puxa vida, a situação de pessoas ou de mentorandos que estão comigo e eu estou pensando, cara, como é que eu vou ajudar ele? E isso me deixa, de certa forma, angustiado. Então, eu preciso controlar para que isso não seja passado para o próprio cliente, o que é bem comum também nos dias atuais dentro das empresas. Então, John Maxwell diz o seguinte: os líderes que dominam a arte do controle emocional são geralmente aqueles que influenciam seus seguidores de maneira mais eficaz, pois são capazes de responder adequadamente em situações difíceis, mantendo a calma e clareza em suas decisões. Não existe decisão assertiva se você está com o sangue fervendo. Esquece. Tu não vai conseguir. E o que eu percebo é que as pessoas querem resolver. Vou dar um exemplo, gente. Quando eu estou muito ansioso, às vezes não é nem questão de brabeza ou de raiva, é simplesmente eu quero ver o negócio finalizado. Então eu fico com aquela ansiedade, não, mas para fazer, eu mesmo vou lá e resolvo. Domingo, ou essa semana, nós tivemos uma situação num grupo de trabalho, aonde o cara foi lá e resolveu. Ele colocou lá um contorno, criou uma estrutura para uma salinha, porque ele queria que aquela salinha tivesse lá com a proteção, né, tanto de sonora, né, entre isolamento e tal, para que pessoas pudessem usar aquele ambiente. Só que o objetivo ele não era a pessoa que tinha autoridade para isso. Ele tinha um desejo. E ele era o nosso tesoureiro do projeto. O que acontece? Ele, para resolver a situação de uma vez, em algum momento alguém falou, seria legal se a gente fechasse aquela sala. Ele foi lá e mandou fazer, porque aquilo estava consumindo ele já fazia uma semana e meia, e mandou fazer. Moral da história, chegou no final de semana, as pessoas viram aquela sala fechada e todos os integrantes da equipe, nenhuma gostou do que foi feito. E foi jogado R$ 2.800 fora. A ansiedade em querer resolver também é um problema fruto da falta de inteligência emocional. Porque eu quero tanto resolver alguma situação que eu acabo não consultando quem deveria ser envolvido. Porque eu não vou fazer reunião, eu vou resolver. Então eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, de não tomar decisões equivocadas, não envolvendo as pessoas certas, por causa de um problema emocional meu. A minha ansiedade está me consumindo. Não vou entrar no mérito de detalhes, todos nós temos os nossos dilemas, mas foi só um exemplo. Então, eu quero aqui fazer um exercício de uma ferramenta que a gente usa, inclusive, na mentoria, mas que você pense sobre isso. Pense numa interação ou numa situação em casa ou no trabalho que causou uma resposta emocional em você e que não correu bem. Pense sobre isso. Algo que você vivenciou, quem sabe essa semana, aonde a tua reação não foi a melhor. Tanto é que ela gerou talvez algum tipo de conflito. Eu vou usar um exemplo para você entender, mas pense numa situação, porque todos nós passamos por situações desafiadoras. Às vezes é através da nossa ação ou da reação em prol ou devido a uma reação, algo que chegou até nós.
Eu estou falando aqui da ferramenta IRAS. Quero te entregar algo prático. O Mauro te entregou para vocês 7 estratégias e eu quero entregar uma ferramenta para você ir pensando em como, de fato, melhorar a tua inteligência emocional, principalmente em situações de estresse. A ferramenta IRAS, por mais que ela pareça que, mas tem a ver com ira, ela representa, você precisa, qualquer coisa que você está sentindo nesse momento com relação àquela situação que você passou, identifique. Quem é que estava envolvido? São pessoas relevantes? São pessoas que, de fato, tinham que estar? Ah, o grupo envolvido de pessoas, porque, na verdade, é assim, ó, a gente dificilmente perde o nosso estresse dificilmente ele nos consome se não for com pessoas. Porque, vamos lá, se uma máquina estraga, tudo bem, você não gosta, mas você vai lá e compra um parafuso novo, um rolamento novo e você conserta. Agora, pessoas têm a tendência do nosso engajamento, envolvimento emocional e ela... Então, eu preciso saber quem é que fez parte, quem é que estava envolvido. Então, a sua primeira estratégia de usar uma ferramenta para você melhorar a tua inteligência emocional é identifique quem estava envolvido. É o I do IRAS. Depois, qual foi a reação que você teve? Vou dar um exemplo. Não, vou primeiro terminar aqui para não perder, porque depois eu tenho um exemplo prático para vocês verem como ela se aplica bem no nosso dia a dia. Qual foi a reação? Qual foi a sua resposta àquilo que aconteceu? O que ela desencadeou? Você gritou, você falou alto, você fez cara de... né? Você fez aquela... gerou aquela expressão facial que não precisa nem falar, mas que automaticamente já diz tudo. Aí, qual foi a sua atitude? Você teve a reação, né, boa ou ruim, e qual foi a atitude prática? Qual foi a ação que você depois gerou? Porque assim a gente pode dar aquela bufada, mas tá bom, meu querido, vem cá, vamos fazer de novo, vamos conversar, deixa eu te explicar de novo, e assim vai. Essa pode ter sido a atitude, ou é, cara, mas como você é burro? Desculpa ser meio emotivo aqui, mas essa é a reação de muitas pessoas. Então, a atitude é que vai estragar ou vai potencializar aquilo que já não está bom. E aí, eu quero que você pense agora na ferramenta IRAS em qual seria a melhor solução para este caso. Se você consegue identificar o teu comportamento, a tua emoção, foi de raiva, foi de estresse, foi de sobrecarga, foi de inquietação, ansiedade, qual foi e quem estava envolvido. Aí você vai para a reação, qual foi a sua resposta a tudo isso? Aí qual foi a sua atitude, a ação imediata após a sua reação? E qual poderia ter sido a solução? E aqui vai um exemplo que eu quero dar para vocês, fazer você pensar. Você imagina agora você está na volta de uma mesa de café, tomando o café da manhã, né, com a sua família, seu filho, seu marido, a sua esposa, os seus 2 filhos, e você tem um dos filhos, ele é pequeno, tá? Digamos que ele é um bebê. Quando eu digo bebê, ele é, sei lá, 3, 4 anos, né? Ele é bem pequeno ainda, mas foi colocado para ele lá uma caneca. E por algum motivo, a caneca que foi colocada lá, o pessoal se confundiu, a mamãe se confundiu, o papai se confundiu, o irmão quis ajudar a pôr a mesa e deu uma caneca de porcelana para o menino ou para a menina. E aí você está lá tomando café, contando como foi o dia, tal, e de repente você só escuta aquela xícara cair e quebrar-se em 50 pedaços. Estão conseguindo visualizar a cena? Essa é uma cena cotidiana. E aí você tem uma reação. Vamos lá. Quem é que está envolvido, identificando, né, essa situação? É o pai, a mãe, o irmão e é a outra criança que está lá, que acabou de derrubar a xícara. A identificação foi essa, esse é o cenário. A reação foi:
Bom, se você estava bem, de bem com a vida, né, você reagiu, eu nem gostava muito daquela caneca, vou lá pegar uma vassoura, a pazinha e vou recolher esse negócio. Agora pense a sua reação se você já tivesse tido um dia do cão. E aquela caneca era um presente que você gostava muito. E o seu filho, ele já deveria estar ciente, já deveria saber manusear melhor, e aí você se irrita. Qual é a reação? E aí qual é a atitude? A atitude seria qual é a fala que você faz? Você levanta bufando, não fala nada, mas recolhe e olha a cara feia, e aí a criança simplesmente ela vai sentir no fundo do coração que quebrou essa xícara. Ou você simplesmente sorri, ou então pode até não sorrir, mas você vai lá e cuida. Não tem problema, filho. A próxima vez eu vou te dar uma de plástico. E aí a pergunta é: qual é a solução? Quando eu começo a identificar, quando eu vejo, percebo as minhas reações e quando eu destrincho a atitude que eu tenho em alguns momentos específicos, com pessoas específicas, e avalio a solução, eu poderia olhar qual seria a melhor solução para este tipo de situação. É uma criança de 3, 4 anos. É óbvio que ela não tem o controle, que ela ainda brinca, que ela ainda é espalhafatosa, ela quer chamar atenção. Então, eu queria só, com esse exemplo, que você entendesse que a ferramenta IRAS ela é para você analisar as situações difíceis que você passa. Se você não fizer uma avaliação, você vai repetir a mesma emoção. E é isso que é falta de inteligência emocional. Eu repetir nas mesmas condições as mesmas emoções. Coloca no chat, está fazendo sentido isso para você? Estou quase chegando no fim já, tá? Estou aqui para colocar para vocês ainda um pouquinho que eu disse que eu ia colocar armas da PNL para ajudar os líderes a desenvolverem a inteligência emocional. Então, assim, você usa a ferramenta IRAS, mas você pode usar alguns gatilhos, algumas armas da PNL. Para quem não sabe, PNL, Programação Neurolinguística. Inclusive, um dos nossos encontros vai ser focado nisso, inclusive para vendas, mas também para desenvolvimento da inteligência emocional. Então, vamos lá. O que você consegue usar para melhorar a sua inteligência emocional nesse caso? Primeiro, a ancoragem. A ancoragem é uma técnica que eu uso muito antes de entrar no palco para dar uma palestra, por exemplo. Para associar uma resposta emocional positiva a um estímulo. Por exemplo, eu crio algo que me remete para um bem-estar. Eu ancoro a minha emoção, o meu nervosismo naquele momento, para eu me remeter a algo que eu faço bem ou que eu consigo desenvolver e controlar bem. Uma das coisas eu faço muito isso, né? Eu junto as minhas mãos e aperto os meus dedos. Às vezes eu até faço eles estralarem, mas isto aqui para mim me remete à situação de que, cara, Deus está comigo, tô de acordo com o que eu preciso fazer e eu vou conseguir desenvolver e dar essa palestra da melhor forma possível. Você pode ter certeza que sempre tem aquele frio na barriga e aí a gente vai e usa uma ancoragem. Pode ser um apertar de dedo, pode ser que nem eu uso, pode ser entrelaçar as mãos, enfim. Qual é o gesto físico que vai te remeter para uma condição de você diminuir o teu estresse? Numa reunião, por exemplo, pode ser cruzar os braços, colocar assim, porque é algo que você talvez fazia na sua casa tomando chimarrão. No nosso caso, né? Nem todos são do Rio Grande do Sul, obviamente. Então, não sei se você toma ou não, mas é aquele momento zen e você está lá tranquilo, segurando a tua cuia, cruzando os seus braços. Ancoragem. Essa é uma ferramenta, uma arma da PNL. Segunda é a modelagem. Fiz um monte durante a minha jornada numa empresa como conselheiro empresarial. É me espelhar nas pessoas que têm capacidade de reter a fala
e principalmente, mesmo sendo sanguíneos como eu, e eu sou, né, uma das minhas características é ir de 0 a 100 muito rápido, só que eu aprendi a controlar. Mas uma das coisas que eu usei e muito, e ainda uso, é a modelagem. Alguns chamam da imagem espelhada. A outra é simplesmente você olhar para as pessoas profissionais que têm condições ou que conseguem administrar a sua fala de forma padrão, calma, reduzem em vez de acelerar. E sabe aquela. Eu tinha um colega que ele era parte da diretoria da empresa familiar que eu estava atuando, que eu estava atendendo, e uma das coisas que eu chamava atenção era que, em meio às discussões infinitas, em meio ao caos, ele conseguia se manter num tom de voz que não exaltava os outros. E eu levei isso para a minha vida. Gente, isso faz toda a diferença. A modelagem é uma das armas que nós podemos usar. Então, se você conhece pessoas que administram bem a sua comunicação, mesmo em meio a situações de estresse, modele. E literalmente, tanto em atitude, em fala, como também em gesto físico. E por último, eu coloquei só 3, tá? Tem 50. O diálogo interno positivo. A PNL, ela nos orienta justamente a trabalharmos a nossa inteligência emocional para que a gente consiga internamente substituir aquilo que é negativo para o positivo. A ciência diz que se eu supervalorizar, ou melhor, se eu valorizar algo ruim que me aconteceu e ficar matutando isso por mais de 10 segundos, a tendência é que eu vou ficar cultivando isso durante boa parte do dia. Então, o que que eu falo? Uma das palavras de diálogo interno, e quem já anda conosco já sabe, eu já uso isso há muitos anos, tá? Mas não é pessoal. Bateu em mim e eu digo, cara, isso não é pessoal. Internamente, eu não falo isso em alta voz, mas não é pessoal. Tem me ajudado a eu reduzir em momentos que, se eu fosse pela, pela disposição do meu coração, eu provavelmente ia quebrar os pratos com pessoas. Então, assim, não é pessoal, por isso que a pessoa falou isso, então eu consigo reduzir o meu índice de estresse. Isto é ser inteligente com base em algo que você tem condições de administrar. Eu não tenho condições de administrar o que vem até mim, mas como eu reajo ao que vem, com certeza. Então, falei de diversas situações aqui, uh, e no nosso programa vai ter muito mais, né? Mas eu espero que tenha agregado, pelo menos, para você ter boas reflexões, para você melhorar um pouco a tua inteligência emocional ou usá-la. Porque um gestor líder, ele precisa das duas. Não adianta ser produtivo se a tua inteligência emocional não estiver sendo trabalhada também, porque no final das contas a gente lida com pessoas. Então, estou aí à disposição, né, para a gente. Se você, eu não vi se vocês colocaram alguma coisa no chat, mas foi um. Espero que espero que tenha sido produtivo, né, para que a gente possa trabalhar. Mauro, contigo aí. Tá no mudo. Sensacional. Carlos, é fundamental buscar essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional para realmente atingir maiores resultados. E aí, antes de abrir para perguntas, dúvidas, eu quero trazer aqui uma oportunidade para você fazer parte da fase 2 da mentoria Liderança Visionária, transformando potencial em resultado. Em janeiro de 2024, eu criei junto com o Carlos Exal, fizemos as aulas durante todo o ano de 2024. E aí, nós tomamos a decisão de dar continuidade ao projeto, já que impactamos a vida de vários mentorados, que inclusive muitos estão aqui nos acompanhando e muitos que já, né, renovaram com a gente para estar junto conosco em 2025. E aí, quais os benefícios, né, para você realmente fazer parte de uma mentoria? Então, quando você está numa mentoria, você tem uma direção, né? O mentor ele vai te ajudar a dar uma direção certa e a velocidade certa. Você vai ganhar muito em tempo quando você está numa mentoria. Por quê?
nos encontros online e principalmente nos encontros individuais, que nós vamos, né, explicar daqui a pouquinho, nós conseguimos trabalhar as deficiências, trabalhar o que realmente precisa para você alcançar os seus resultados. É um conteúdo transformador. Você vai ter liberdade e tempo para se desenvolver, desenvolvimento de novas competências, acompanhamento de no caso aqui, de dois especialistas, suporte a qualquer momento e networking. Por quê? A nossa mentoria que nós estamos trazendo aqui, apresentando para vocês, é uma mentoria em grupo, onde vai ter, durante 6 meses, um encontro por mês em grupo. Assim você vai poder fazer networking com outras pessoas. Aí, só para você ter uma ideia de valores de mentoria aí fora. Se você, por exemplo, está pensando em fazer uma mentoria de liderança individual, por exemplo, 6 meses, um encontro semanal, você vai gastar aí por volta de R$ 9.000. É o mercado. De repente, uma mentoria de liderança individual, mas com menos encontros, só 2 meses, algo em torno aí de R$ 5.000. Só que nós optamos em trazer para vocês uma mentoria em grupo. Porque quais são, né, as características da nossa mentoria? Então, é uma mentoria em grupo, período de 6 meses, é de fevereiro a julho, um encontro mensal, né, online e ao vivo. Vão ser esses encontros às segundas-feiras, já tem um calendário e temas definidos. O início é 24 de fevereiro, só que nós vamos dar alguns bônus. Então, você fechando com a gente a mentoria Liderança Visionária, são 6 encontros online. Só que você vai ganhar 12 encontros individuais, 6 comigo e 6 com o Carlos. Por quê? Porque, por exemplo, na minha parte, eu vou fazer a anamnese com você e vou ver quais as habilidades de liderança que você precisa desenvolver. De repente, uma pessoa precisa desenvolver feedback. Eu vou trabalhar para você melhorar essa ferramenta. De repente, a delegação. Depois, de repente, a gestão do tempo. De repente, é educação financeira. De repente, é vendas. Então, nos encontros individuais, eu e o Carlos vamos conseguir trabalhar com você seus pontos a melhorar. Você vai ter acesso a todo o conteúdo do ano passado. Isso mesmo. São mais de 35 horas com conteúdos fantásticos para você melhorar suas habilidades de liderança. Você vai fazer parte de um grupo VIP dos alunos e ali, a qualquer momento, vai poder esclarecer suas dúvidas. Só que agora vem um grande diferencial de outras mentorias. Você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp, acesso direto ao WhatsApp do Carlos, que você, de repente, está acanhado, não quer fazer uma pergunta no grupo, a qualquer momento você vai poder fazer pergunta para a gente. Ou seja, a mentoria é de 6 meses, com encontros online, com encontros individuais, mas na verdade, a qualquer momento, você teve uma dificuldade ali no seu trabalho e não sabe como lidar, você vai poder perguntar sim, no individual ou no grupo. E aí eu trago então a oportunidade para vocês, mentoria de 6 meses, encontros mensais, uma plataforma exclusiva, grupo VIP, por apenas 12 de 999,70 ou à vista se o senhor optar, 9.997. Relembrando que isso inclui 12 encontros individuais e aí o bônus surpresa, que é a participação de um evento presencial que vai acontecer no final de julho, na cidade de São Paulo, onde eu e o Carlos vamos dar um workshop num sábado inteiro de liderança. Então, é uma mentoria online, mas com a finalização presencial. E aí eu vou passar a palavra para o Carlos, que eu gostaria que ele apresentasse as datas e os temas. Vamos lá, gente. Uma das coisas que a gente planejou com muito cuidado e com muito zelo é que a gente intercalasse assuntos que não fossem tão batidos e, ao mesmo tempo, servissem tanto para teu desenvolvimento pessoal como o desenvolvimento do teu negócio. Então, nós vamos começar já no dia 24 com o plano de negócios.
você vai sair fazendo o seu plano de negócios. Então, se esse for um dos objetivos de você alavancar a tua empresa ou um projeto novo, você vai saber fazer isso e já aproveitar as individuais que vamos fazer no decorrer do semestre para consolidar isso e não deixar ou não permitir que você pare no meio do caminho. Dia 31 de março, então, nós vamos falar sobre planejamento estratégico, tá? Que é uma sequência, nós vamos ter lá os indicadores principais que se deve ter, principalmente também, nós vamos trabalhar com PDCA e outras ferramentas de gestão, mas sempre ligadas ao como você, como profissional, como líder, pode desenvolver o seu projeto, quer seja ele para a sua equipe ou para a sua vida pessoal, o seu negócio. Dia 28, cultura organizacional. Qual é o fit cultural da sua empresa ou para onde você está levando a sua equipe? Dia 26, gestão de maio, gestão do tempo e produtividade. Isso aqui foi uma palhinha. Nós temos muito conteúdo sobre isso. Dia 30 do 6, equipes de alta performance. O que precisa um líder fazer e ser para gerar pessoas engajadas com o seu projeto? 21 de 7, agosto, inclusive esse é no meu aniversário, né? Enfim, de julho. Estrutura de vendas. Então, nós vamos falar bastante em vendas. Isso, e o último assunto, 26 do 7, né, que é o evento presencial. Eu queria destacar que, na verdade, por mais que os encontros em grupo sejam com essas temáticas, o foco é essa, nós vamos ter encontros extras ainda trazendo especialistas e nós vamos trabalhar de forma alternada nos encontros individuais. Quer dizer, você quer ir já direto para a equipe de alta performance, porque é um problema que você está enfrentando hoje, você vai ter esse apoio, tanto do Mauro quanto do meu, e mais. Toda a base de ferramental, o nosso toolbox está à disposição para você que vai estar conosco nessa jornada aí de 6 meses. Mauro. Obrigado, Carlos. E, na verdade, né, como tu vai ter acesso à plataforma, se a pessoa se programar e quer estudar toda segunda noite, ela vai poder marcar com a gente os encontros individuais, tem o online e tem a plataforma para acessar o conteúdo incrível que tá. Mas quem conhece, né, nós trazemos aqui uma oportunidade incrível dentro desse workshop. Eu quero trazer aqui então para vocês. Tem os 6 encontros em grupo, tem os 12 encontros individuais, e aí tem presente. Para quem fechar com a gente, esse valor aqui que eu vou apresentar, ele é válido até dia 20 de fevereiro, tá? Então, até dia 20 de fevereiro, quem fechar com a gente vai ganhar um exemplar físico do livro A Arte de Liderar. Eu preciso você fechar com a gente hoje, eu já vou pôr no correio, você já vai lendo o livro. O segundo presente é realmente acesso imediato à plataforma. A aula é só no final do mês, mas de repente você já, ao adquirir a mentoria, já tem acesso e já vai começar a assistir. Tem muito conteúdo lá. E o investimento na mentoria, como eu comentei, o valor mesmo de mentorias como essa, que eu e o Carlos já investimos esses valores em mentorias aí fora, é 9.997. Mas, claro que hoje nós trazemos uma oportunidade única, que é uma condição aqui do workshop, válida até dia 20 de fevereiro, um desconto de 5.000, ficando apenas 10 parcelas de 597 ou à vista 4.997. Reforçando, 12 encontros individuais, mais 6 encontros online, mais o evento presencial, mais o livro físico e mais a plataforma com todos os encontros que nós fizemos o ano passado. Então, é uma oportunidade mesmo, apenas 10 de 15,97. Você deve ter o meu contato, você tem o contato do Carlos, você pode entrar em contato com qualquer um, mas de qualquer forma, você que de repente está assistindo a gravação, você pode encaminhar uma mensagem para código 11 981523620, que é o meu WhatsApp direto, é o mesmo que você vai utilizar durante os 6 meses para tirar as dúvidas e agendarmos ali a, as aulas, nossos encontros. Nesse momento, eu gostaria de
antes de abrir para perguntas, dúvidas, tanto do conteúdo como da mentoria, Carlos, eu nem combinei com você, mas eu tive um insight agora. Quem fechar a mentoria hoje, mas aí só vale hoje. Para você que está na gravação, perdeu. Para quem fechar hoje, vai ganhar mais 2 encontros individuais. Um comigo e um com o Carlos Rezal. Eu nem combinei com ele porque eu sei que ele também vai concordar comigo. Ou seja, 14 encontros individuais, mais tudo aquilo, pelo valor de 10, né, de 567, é muito bom. Pessoal, gostaria de abrir aí. Temos alguns mentorados, né? Se esses mentorados quiserem abrir o microfone, comentar um pouquinho, fiquem à vontade. Eu vou parar a gravação agora, tá bom, gente? Tá bom.